Olá pessoal, começamos agora o nosso vídeo, que vai tratar de resultados e discussões. Talvez esse seja um dos principais vídeos dessa série, então recomendo a vocês bastante atenção nesse vídeo, tá? Então lembrando para quem está assistindo aqui esse vídeo pela primeira vez, informando, esse vídeo faz parte do nossa série de vídeo artigo científico da escrita à publicação, e nós estamos no módulo 3, estrutura e conteúdo. E agora nós vamos discutir um pouco sobre a seção de resultados e discussões, tá? Então, pessoal, resultados e discussões. Aqui, essa seção, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que essa seção ela deve ser considerada como a parte mais importante do artigo. Então, aonde é que eu vou gastar mais tempo, na escrita do meu artigo? Resultados e discussões. Resultados e discussões é o coração do teu artigo. É lá que as pessoas vão gastar mais tempo lendo e relendo, entendendo, certo? É lá nos resultados e discussões. E aí vocês têm que prezar que realmente esteja muito bem feito. Tá bom? Eles têm que estar muito bem feito. E eu ainda recomendo a vocês começar a escrita do teu artigo pelos resultados e discussões. Aí você vai pensar assim, mas espera aí, como é que eu vou começar alguma coisa pelo final? Como é que eu vou começar pelos resultados? Eu não estou pedindo para você, ou te recomendando para você começar a tua pesquisa pelos resultados. Eu estou pedindo para você começar a tua escrita, ou seja, já está tudo pronto. Certo? Você já leu o artigo, já se atualizou, tal como a gente viu lá no módulo 1. Você já leu, comparou com literatura, chegou na fronteira do conhecimento, já leu um monte de artigo que vai usar na introdução. Está tudo certo. Eu só estou te recomendando a começar a escrever o teu artigo pelos resultados e discussões. Por vários motivos, pessoal. Primeiro, que é nos resultados e discussões que você entende o que é que o teu artigo significa para a comunidade científica. É nele que você vê os avanços. É nele que você tem aquela visão geral. Então, depois de montar todos os teus resultados, a estratégia, você monta todos os teus resultados. E aí você olha, divide ele em sessões, que eu vou explicar daqui a pouco, e aí você olha se a metodologia, quando você for fazer a metodologia, você faz explicando cada etapa do teu resultado. E aí você pode até seguir a mesma sequência que facilita a leitura. E aí você já visualiza que tipo de introdução você tem que fazer para o teu artigo. Porque você já sabe quais são os resultados que você vai dar, que você vai apresentar, você já sabe o que é que tem de importante novo e qual foi o passo a mais que você deu. Então você já enfatiza tudo isso lá na introdução. Então olha que maravilha. Faz primeiro os resultados, e aí ele vai nortear um pouco os teus materiais e métodos e a tua introdução. Pode começar escrevendo de introdução? Pode. É só apenas uma dica para vocês. Tá? Organize em uma sequência lógica. Tá? Então, vocês vão perceber que vocês vão ter um monte de dado. Um monte de dado para trabalhar, para transformar eles em resultados. Tá? Você tem um monte de dados. Então, o que é que você faz para facilitar? Primeiro, você organiza ele em blocos, certo? Mas como eu separo? Você separa por informações, ou seja, eu separo um conjunto de resultados e eu vou dar uma informação, certo? Então, primeiro você analisa todo o teu conjunto de dados, trabalhado, já que você trabalhou, fez estatística, já viu o que é significativo, a tendência de subida, descida, se funciona, se não. E aí você separa. Aqui eu dou essa nessa seção de resultados, dividi. Na primeira seção eu dou essa informação, na segunda eu dou essa outra informação, na terceira eu dou essa outra informação. Olha que maneira interessante de você classificar os tópicos do teu resultado. E faz isso numa sequência lógica, ou seja, da coisa mais simples, do resultado mais simples, tá? Explicando como você fez, por exemplo, a tua estratégia de amostragem, e porquê, e aquela população, certo? E você vai explicando tudo isso até o final
né, as discussões mais profundas do teu artigo. Então faz uma sequência lógica, certo? Que a primeira seja didática, ensine a pessoa que vai ler a segunda sessão, a terceira dos teus resultados. Então você a pessoa vai aprendendo passo a passo os teus achados, tá? Sequência lógica para que as pessoas também possam entender melhor os teus resultados. Lembrem-se, você conhece muito bem o teu trabalho, as pessoas não, tá? Outra dica importante, faça primeiro as ilustrações. Como eu já falei para vocês em outros vídeos, as ilustrações, as figuras, os gráficos, ajudam o leitor a ter uma visão rápida de um conjunto grande de dados, tá? Então aqui, tenha cuidado quando você for apresentar tabelas enormes, né? Eu estou falando de ilustrações, mas cuidado com as tabelas enormes, com muitos dados, as pessoas não conseguem visualizar, você consegue. As pessoas geralmente não conseguem, né, ou vão perder muito tempo, ou gastar muito tempo até encontrar ali alguma tendência dentro de uma tabela. Se você transforma todos esses dados em ilustrações, em gráficos, rapidamente as pessoas vão perceber tendências ali dentro. Tá? Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Você tem aquele conjunto inteiro de dado bruto, certo? É o que é que você faz? Trabalha os dados brutos, não menosprezando a estatística, como eu falei para vocês, lá no primeiro módulo. E aí você classifica seus resultados por tipo de informação que você dá. Tá? Uma vez que você tem isso, aí você faz as ilustrações. As ilustrações não é só para que as pessoas vejam melhor, mas ela também serve para que você veja qual é a informação que teus resultados estão dando. Então você faz uma ilustração, não está vendo nada, muda. Esse tipo de gráfico não estou vendo aqui, gráfico de pizza, de barra, não estou conseguindo, vou fazendo de pontos dispersos, e aí você vai vendo os gráficos da tua área, vai fazendo, e encontrei aqui. Tá? Então fazendo o conjunto, fazendo primeiro os gráficos, aí você pega as informações mais simples e vai anotando. Ó, esse primeiro aqui sobe, aí esse é maior do que o outro, e vai anotando. E depois aquilo, você pega todas as informações que a tua ilustração dá e transforma aquilo em texto. Se cada sessão tem 2, 3 ilustrações, você vai seguindo essa ordem. Ilustração, faz a discussão inteira da ilustração, certo? Não esquece de citar a ilustração no próprio texto, né? Figura 1, você tem que chamar ela no texto, tá bom? E aí você vai fazendo tua discussão com base nas ilustrações, se a tua área usar muita ilustração. Se você for de uma área que realmente só trabalha com texto não tem problema. Você usa outra metodologia, vai ressaltando parte dos textos, dando destaque, para sempre, para que teu texto não fique cansativo, tá bom? E aí, você consegue que as pessoas continuem lendo com interesse o teu texto, tá? E aí muitos alunos, né, os iniciantes, eles olham assim, apavoram, né, olham uma ilustração e não estou vendo nada aqui. Ele até está vendo, mas ele não sabe, não tem experiência, não sabe como passar aquela informação para o papel. Tá? Então, se você ainda não fez isso, eu vou te dar aqui algumas dicas. Primeira coisa, o resultado é o que você vê, né? Descreve, né? Sim, eu observei que aumentou. O que aquilo significa? Não, eu ainda não sei. Descreve o que você está vendo. Aumentou, diminuiu, funcionou, não funcionou, foi melhor, sabe? Você vai com as palavras adequadas descrevendo o que você viu. Aí depois você interpreta. Certo? Subiu por conta daquilo, desceu por conta daquilo outro. Olha só que maneira fácil. Primeiro descreve, depois interpreta. Vai para outra ilustração, descreve, interpreta. Vai para outra, descreve e interpreta. Cuidado, você não pode repetir informação, né? A mesma informação numa tabela no texto, né? Dar os mesmos dados, por exemplo, né? Você interpreta de uma maneira diferente. Não tenta ser, não estou pedindo para ser repetitivo. Você diz, lá tem os números, mas você diz se aumentou, se diminuiu. Então você descreve, interpreta. E aí você também pode relacionar com outros trabalhos. Tá? Você pode, com cuidado, fazer alguma crítica, tá bom? Então descreve, interpreta, relaciona, tá? E depende da tua área, lê bastante artigo, vê que tipo de discussão
as pessoas fazem com aquele conjunto de dados, tá? Se você é iniciante, é óbvio que você vai olhar para as suas ilustrações, para o teu conjunto de dados e não vai saber tirar nada dali, é óbvio, tá? Mas o que é que você vai fazer? Você vai primeiro assistir os vídeos aqui passados para entender como funciona, né? Você vai ler artigo e vai ver como os outros pesquisadores discutem aqueles tipos de dados, aqueles conjuntos de dados, que tipo de informação eles tiram dali e você vai tentar tirar do teu, tá? Ah, mas vai ficar igualzinho? Não vai, porque você não vai ler só um artigo, você vai ler 50. E aí você vai ver os tipos de interpretação e vai escolher as melhores para o teu trabalho. Tá bom? E aí, nos resultados também cabe referência. Certo? Então não é só na introdução que cabe referência. Cabe referência praticamente, cabe referência à introdução, cabe referência em materiais e métodos. E no resultado também cabe referência. Tá? Então, quando você vai ali, você tem que ter os dados e você descreve, você interpreta, por exemplo, quando você relacionou com o trabalho, confirmou o que alguém falou, discordou do que alguém falou, seguiu a tendência que alguém já observou, certo? Então aí você já pode também fazer umas citações, certo? E é bem interessante você fazer isso, tá? Porque você também fortalece os teus resultados, tá? Seja crítico e aponte limitações. É desejo, não só teu, como de qualquer profissão, que tudo funcione muito bem. Então o pesquisador ele tem uma ideia, tem uma hipótese e vai testá-la e ele realmente espera que vá tudo bem, que ele consiga confirmar aquela hipótese, que ele esteja certo e que aquilo cause um impacto tremendo na área de estudo. Mas nem sempre é assim, certo? Às vezes você pensa que vai ser muito bom e é apenas bom, tá? Então não cabe exageros, né? Vai lá no vídeo da escrita científica. Então na escrita científica não cabe exagero, especulações, paixões, amores, opiniões pessoais sem fundamento, apenas porque você gostaria, né? Eu gostaria muito que isso funcionasse. Não cabe na escrita científica. Então você tem que ser crítico e apontar limitações do teu trabalho, porque isso é muito válido e desejável. Tá? As pessoas vão usar as tuas críticas. Ah, mas se eu criticar meu trabalho, não vão publicar. Vão sim. Se você criticar a hipótese, se você criticar a metodologia que não foi muito boa, né, aponta as limitações, isso aqui só funciona até ali, depois não funciona mais. Isso tudo é resultado. Isso tudo é importante. Tá? Se alguma coisa que você fez não funcionou, quando alguém vê e lê, ele já não vai testar aquilo. Ele vai citar você, que você testou e não funcionou. Tá? Então seja crítico, você tem que ser o maior crítico do teu trabalho. Tá bom? Pesquisador não tem paixão por nenhuma informação. Pesquisador não tem paixão por nenhum trabalho, tá? E por nenhuma hipótese, tá? Ele simplesmente aceita o que o método científico apresenta para ele, tá? E aí já linkando, hipótese não confirmada ou parcialmente confirmada também é resultado, né? Já adiantei no slide passado, então só repetindo, eu queria chegar mais longe, não consegui, só cheguei um pouco, também é resultado, tá bom? Inclusive, se eu não conseguir chegar, também é resultado, certo? E, como uma das últimas dicas que eu vou dar para vocês aqui, é o seguinte: tenta manter o foco nos teus dados, tá? Porque muitas vezes os alunos começam a citar bastante pesquisadores nos resultados e começam a discutir o resultado dos pesquisadores, como se fosse um artigo de revisão, né? Você obteve X e aí começa a discutir Y, Z, de outros pesquisadores que fizeram um trabalho parecido com o seu e aí foge da discussão dos teus dados. Então, tenta focar a principal discussão, a principal linha de raciocínio dos teus resultados nos teus dados. Então, a maioria das afirmações que você fizer vai ser com base nos teus dados. Eu posso relacionar? Posso, certo? Mas tenta focar nos teus dados, é o teu trabalho que está ali,
tá? E aí, você pode até sair um pouco, fazer nessas relações, você pode fazer deduções, usar aquele pensamento dedutivo que a gente já viu nos primeiros vídeos. Eu vou deduzir, ou seja, com base no geral, eu vou dar uma afirmação aqui, tá? Então, meus resultados, eles não chegam lá, né, na afirmação que eu vou dar, mas de acordo com a minha experiência, com leitura de artigos, eu vou afirmar aquilo, uma coisa que poderia ser. Você pode fazer deduções, porém, suportadas em literatura, tá? Então, se você fugir um pouco das tuas explicações, fugirem um pouco do teu conjunto de dados, né? Preste atenção se aquilo realmente é verdade, se aquilo realmente está suportado, se aquilo realmente você vai citar e as pessoas vão conseguir verificar se aquela dedução que você fez, isso aqui não funcionou, por exemplo, né? A minha hipótese não foi confirmada, foi parcialmente confirmada devido a isso, né? Você deduziu, você nem testou, mas você deduziu com base na tua experiência de ler artigos. Então cita, tá? Cita, não esquece, porque aí você vai fechando toda a questão da verificação das tuas informações, tá? Um resultado bem escrito, suportado por uma metodologia muito bem escrita, você garante aí um bom texto, tá bom? E finalmente, o último slide aqui, não esqueça de revisar. Se os resultados e discussões são a parte mais importante do teu artigo, você tem que fazer, revisar, mostrar para as pessoas, tá? O pesquisador não tem vergonha de mostrar seus textos, seus resultados para pessoas e não tem vergonha de errar, certo? Nós somos avaliados durante a vida inteira. O que a gente escreve, o que a gente produz é avaliado durante a vida inteira. Então, começa a mostrar seus resultados para o teu grupo, não mostra para ninguém de fora do grupo sem falar com o orientador, mas mostra para o teu grupo, mostra para o teu orientador, tá? Revisa a língua, revisa português, revisa inglês, tá? Lembre-se, resultado são os teus números, teus dados. Discussões é o que ele significa, tá? Então tenta fazer um equilíbrio, não colocar só resultado, omitir resultado e fazer muita discussão. Então tenta fazer esse balanço, tenta fazer um texto aí com uma boa sequência, um texto interessante, foca bastante, gasta muito tempo nos teus resultados, que você vai conseguir fazer um bom artigo, tá? Compara com a literatura, que o teu sucesso está garantido. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha com teus amigos, inscreve no canal, tá? Um grande abraço para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.